mais um encontro virtual. Eu, professora Fátima, e você, aluno do primeiro ano do município de Itabaianinha. Hoje, o nosso encontro é com a língua portuguesa. Isso mesmo, língua portuguesa. Vamos aos nossos combinados? Então, para a aula de hoje, você vai precisar de lápis, borracha e o nosso livro. Isso mesmo, o nosso livro. O livro do programa Alfabeto, livro de português. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Isso mesmo, concordância verbal. Que palavrinha, né? Um pouco complicada, não é isso? Então, eu já falei aqui para vocês, sempre estou repetindo, que, tudo nessa vida tem regras, não é isso? Na sua casa não tem regras? Na escola não tem regras? Do mesmo jeito acontece com o mundo das letras, o mundo das palavras oral e escrito. Tudo tem regra. Aqui não é diferente não. O que nós vamos ver hoje é exatamente isso. Uma regrinha, é a concordância verbal. Mas, antes de vermos o que é essa concordância verbal, vamos ver aqui, o que é esse tal, de verbo. Vocês sabem o que é verbo? Vocês já viram o que é verbo? Já estudaram? Não, né? Vocês, são primeiro ano, estão aprendendo ainda, né? Então, hoje nós vamos ver aqui, um pouquinho do que é isso, esse tal desse verbo. Olha aqui, o verbo é uma palavra. Isso mesmo, uma palavra. Mas, não é qualquer palavra que é verbo, não. Ela precisa, ser uma dessas, uma palavra que indica ação, uma palavra que indica estado, uma palavra que indica fenômeno meteorológico, uma palavra que indica movimento, isso mesmo. Mas e na prática, o que são essas palavras que indicam ação, fenômeno, estado, movimento? São essas palavrinhas, comer, dormir, chover, as palavras, que indicam também, pular. Mas o quê? Quem sabe aí uma coisa que vocês, praticam? Isso mesmo, jogar, brincar, todas essas palavrinhas são verbos. Eu brinco, é uma ação, é algo que eu tô fazendo, eu corro, é uma ação também, Então, todas as palavrinhas que indicam ação, estado, fenômeno meteorológico, movimento, elas são palavras, conhecidas como verbos. E, os verbos, eles existem em várias formas, isso mesmo. E, é aqui que entra a danada da concordância verbal. Preste bastante atenção agora para não se atrapalhar. Vamos ver o que é essa concordância verbal. Olha ela aqui, concordância verbal. É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Que sujeito é esse? O sujeito é aquele que está, praticando, a ação, que é a palavrinha que, a gente chama de verbo. Então, quem é que está correndo? É o sujeito. Quem é que está pulando? Sujeito. Quem é que está brincando? É o sujeito. Aí agora, como é que vai, ter essa relação, dos dois, harmônica? Harmônica quer dizer, de forma bonita, elegante. Como é que vai ter essa relação? É, dessa forma. Se o sujeito tiver no plural, o verbo também vai ter que estar no plural. Se o sujeito tiver no singular, também, o verbo vai para o singular. Mas e como é que eu vou saber quando o sujeito está no plural ou o sujeito está no singular? Estão lembrados que a gente já viu aqui o plural das palavras? Então, o plural é quando está se referindo a mais de uma coisa, a 2, 3, 4, 5. Se está se referindo a mais de um, é plural.
Então, aí eu já vou saber que a outra palavrinha, o verbo, vai ter que estar no plural. Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá. Olha os exemplos. Eu vi o incêndio. Qual é o verbo aqui? Ó, o verbo é ver. Ó como ele está aqui, ó. Eu vi. Eu vi. Ó o sujeito, eu. Eu vi. Ó, uma pessoa só. Então, ó, o verbo tá aqui, ó, no singular. Eu vi o incêndio. Agora vamos ver essa mesma frase de uma forma diferente? Bora lá. Nós vimos o incêndio. Ó, nós. Nós é o quê? Nós está se referindo a mais de uma pessoa. Pode ter sido 2, 3, ele não diz contas. Só diz que nós, ou seja, que foram mais de uma. Então, o que é que aconteceu com o verbo? Ele foi plural também. Ó o S aqui no final. Ó. Nós vimos o incêndio. Ó, eu poderia ter dito assim, ó. Nós viu. Ó, como fica feia a frase, ó. Nós viu o incêndio. Fica feio, ó. Não tem uma forma harmônica. A frase não tá bonita, ó. Nós viu. Não posso falar nós viu. Eu tenho que falar nós vimos o incêndio. Ó, agora vamos ver outra. A criança gosta de jogar. Ó, verbo gostar. Ó, verbo gostar. A criança gosta. Ó, ela gosta. Ó, eu tô falando de uma criança só. Então, ó, ele tá no singular. Ela gosta. Agora, ó, preste atenção na frase de baixo. As crianças gostam. Ó, ó, as. Isso quer dizer o quê? Mais de uma criança. Se é mais de uma criança, então meu verbo, qual era o verbo? Gostar. Ele tem que ir também, ó, pro plural. Ó, as crianças, ó, crianças gostam, ó. Olha aqui, ó. As crianças gostam de jogar. Vamos ver outro. Mariana e Alice já tomaram banho. Ó, Mariana e Alice. São duas. Se elas são duas, ó, o verbo como vai ficar? Tomaram banho. Se fosse só uma, então Mariana tomou. Mas, ó, são duas. Mariana e Alice já tomaram. Ó, como ia ficar feio se eu dissesse, ó, Mariana e Alice já tomou. Ó, Mariana e Alice já tomou. Não tem ó, uma beleza, uma elegância, uma forma ó, bem harmônica de ó, se colocar. Então, ó, Mariana e Alice já tomaram banho. Ó, então, ó, lembrem-se sempre, toda vez que vocês forem escrever ou vocês forem falar uma frase, preste atenção para que ó, o sujeito e o verbo tenham uma harmonia entre si. Ou seja, ó, eles fiquem bem ó, casadinhos. Nós vamos, eu fui, ó, ele foi, ela gosta, elas gostam, ó, sujeito e verbo ó, estão ó, da mesma forma. Tá no plural, os dois no plural. É singular, os dois ó, no singular. Quem é o sujeito? Quem foi que eu disse que era o sujeito? Quem está praticando o quê? A ação. E o que vai ser essa ação lá na frase? Vai ser o quê? A palavrinha ó, que a gente chama de verbo. Que aqui ó, nas nossas frases foram quais? Na primeira, ó, o verbo ver. Ó, eu vi, nós vimos. Na outra frase, foi o verbo gostar. Ó, a criança gosta. As crianças gostam. E embaixo, qual foi? Tomar. Ó, Mariana e Alice já tomaram. Ó, prestaram bem atenção? Conseguiram aprender o que foi ó,
essa nossa concordância verbal? É onde sujeito e verbo tem que estar, de forma harmônica. Então, ninguém vai mais sair falando por aí, eu e João tomou. Olha, nós pegou. Não vai mais não, né? Nós pegamos. Nós tomamos. Que coisa bonita, Fica bem elegante uma criança falando assim, não é isso? Então, para ver se vocês, aprenderam realmente, esse nosso, o que é esse verbo, o que é essa concordância verbal, que é o mais importante, que é essa concordância, vocês vão praticar. Isso mesmo, praticar. Como assim? Lá, lembra que eu pedi para vocês separarem o livro de português? Estão lembrados? Então, vocês irão pegar ele, abrir na página 117. Página 117, Vai ter essa atividade aqui, Atividade 26 da página 117. Ela diz assim, circule a palavra correta para completar a frase e explique por quê. Só que, você não vai fazer aqui no livro, não. Você vai pegar a questão e vai copiar no seu caderno, colocando, o verbo correto. Vou dar o exemplo. Olha a primeira frase. A primeira frase tem assim, o avião e a ave. Aí em vermelho tá voa ou voam? Tem duas palavrinhas, voa e voa. Olha lá, o avião e a ave. São quantos sujeitos aí? 2, o avião e a ave. Então, ele voa ou eles voam? Isso mesmo, voam. Então, você vai lá e vai passar para o seu caderno. O avião e a ave voam. E, vai fazer a mesma coisa com as outras questões, tá bem? Então, quando você terminar, você, tira aquela foto bacana que, os professores de vocês estão ficando, bastante orgulhosos com tudo que estão vendo, com a leitura que vocês estão fazendo, com as atividades bem caprichadas que vocês estão mandando. Então, não esqueçam de fotografar tudo e mandar para ele, Esse registro é importante para que a gente saiba que você está fazendo suas atividades, tá bem? Então, beijos e até o nosso próximo encontro com a língua portuguesa.